ler Atos 27 do capítulo 1, ou melhor, do versículo 1 até o versículo de número 26. Eu vou ler os versículos ímpares e você pode levantar a sua voz e ler todos juntos os versículos pares. Quando foi decidido que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio da corte imperial. No dia seguinte chegamos a Sidom e Júlio, tratando Paulo com humanidade, permitiu-lhe ver os amigos e obter assistência. E tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. Navegando vagarosamente muitos dias e tendo chegado com dificuldade defronte de Cínido, não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário, navegamos sob a proteção de Creta, na altura de Salmona. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo: mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. E sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Levantando usaram de todos os meios para cingir o navio, e temendo que dessem na Sirte, arriaram os aparelhos e foram ao léu. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade, era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar este dano e perda. Dizendo: porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo porque foi dito.
Senhor Jesus, nós te louvamos pela tua palavra e necessitamos que o Senhor fale conosco, como já tem falado, através dos louvores, das orações. Que o Senhor continue ministrando e nos edificando, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Concluímos ontem a leitura do livro de Atos. Todavia, como já fora dito aqui, o livro continua aberto. A história da igreja continua sendo escrita por mim e por você. O livro de Atos é como um canteiro de obras em plena atividade, queridos. Vidas ainda precisam ser alcançadas, libertas e salvas, pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo. Os relatos de Lucas, nestes 28 capítulos, nos apresenta aqui a atuação da igreja sob a ação do Espírito Santo. Os nossos irmãos do primeiro século, uma igreja que nasce no Calvário, haja vista que o Calvário antecede o Pentecoste. Só é possível ser cheio do Espírito Santo se a gente passar pelo Calvário, porque é no Calvário onde nós morremos para nós mesmos, é no Calvário onde nós nos esvaziamos e morremos, e assim nós podemos ser cheios do Espírito Santo no Pentecoste e continuar a obra desse Deus que nos chamou. É no poder do Espírito que essa igreja cresce e avança em meio a muitos sofrimentos. É possível que nas suas leituras no livro de Atos você observou os nossos primeiros irmãos aqui sendo perseguidos, nossos irmãos sendo açoitados, apedrejados até morrer. Muitos foram queimados vivos, foram lançados nas prisões, outros foram trucidados pelas feras. E apesar da fidelidade desses irmãos, o Senhor não proveu para eles um caminho fácil, isento de problemas. Por isso, vida cristã é sinônimo também de batalha e de lutas. E quando nós acessamos o capítulo 21 de Atos, nós vemos aqui Paulo sendo espancado e preso na cidade de Jerusalém. Este homem estava pregando a Jesus Cristo, a ressurreição de Cristo. Em seguida, ele é levado preso para a cidade de Cesareia. E lá ele ficou por pelo menos 2 anos. E durante esse tempo, os religiosos tentaram matá-lo. Mas como cidadão romano, ele se apresenta diante das autoridades e ele prega o Evangelho, ele testemunha sobre a sua conversão para Félix, para o governador Festo, para o rei Agripa, e ele também se defende das acusações e apela para César para ser julgado pelo imperador. Paulo então é conduzido a Roma, sob a custódia do Império Romano, mas acima de tudo, como prisioneiro de Cristo, como ele bem expressou no capítulo 3, no verso 1 da sua carta aos Efésios, dizendo: por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios.
Este homem entendia que a sua vida não estava nas mãos de um governo humano, a sua vida não estava nas mãos de um imperador, mas estava debaixo das mãos do Onipotente, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A viagem para Roma inicia aqui no capítulo 27 que nós lemos, na cidade de Cesareia Marítima, e a chegada ao destino está no capítulo 28, e nesse texto aqui podemos perceber que a viagem foi marcada por condições muito desfavoráveis, ventos contrários, tormentas, inúmeras adversidades assolaram aquela embarcação. E quando nós meditamos num texto como este, nós percebemos também que a nossa vida cristã é marcada por ventos contrários. Ventos estes soprados pelo adversário chamado Satanás. Quando ele, através dos seus ardis e de sua cilada, tenta nos abater espiritualmente, levando-nos a pecar contra o Criador. Quando lemos um texto como este, nós entendemos também que os ventos contrários que nos atingem, eles vêm por meio da nossa natureza carnal, os desejos da nossa carne, que tende a nos levar a viver na imoralidade, distante de Deus e dos seus propósitos. Mas os ventos contrários aqui também representam as circunstâncias adversas, geradas por esse sistema mundano corrompido pelo pecado. São os acidentes, são as doenças, as enfermidades, as perseguições, as lutas do dia a dia. E aqui nesse texto, queridos, nós podemos extrair alguns princípios para que possamos enfrentar estes ventos contrários. Eu e você precisamos fazer o que está aqui no verso de número 3. Nós precisamos ter bons amigos. Diz o versículo 3 que após eles terem deixado Cesareia Marítima, o navio fez a sua primeira parada e atraca na cidade de Sidom. Ali Paulo, com a autorização do centurião chamado Júlio, ele pôde ver os amigos e obter ajuda. Observe os senhores, que Paulo encontra naquela cidade amigos que puderam de alguma forma suprir as suas necessidades. É bom ter amigos, e só é possível ter amigo quando nós partilhamos, só é possível ter amigos quando vivemos em comunhão. E quando lemos o livro de Atos, nós podemos ver que a marca desta igreja, ou melhor, uma das marcas desta igreja, era uma igreja que vivia em comunhão, era uma igreja de amigos que avançou e cresceu em meio às tempestades. Por isso nós entendemos que a essência da vida cristã não está numa vida egocêntrica, fechada em si. Uma igreja formada por pessoas ensimesmadas não pode ser chamado de igreja. Os nossos primeiros irmãos entenderam que eles eram incompletos e insuficientes em si mesmo, por isso gostavam de estar juntos, orar junto, comer junto. A essência da vida cristã está no relacionamento com Deus e com as pessoas. É quando a gente se relaciona com os nossos irmãos, que a vida de Deus em nós se torna plena. Você já parou para pensar, se Davi não tivesse amigos como Jonatas,
Como teria sido difícil para ele enfrentar aquela tempestade de perseguição empreendida pelo rei Saul. Você já imaginou se aquele paralítico em Cafarnaum não tivesse amigos para o levar até Jesus? Talvez ele teria morrido naquela cama. Quer enfrentar os ventos contrários, as tempestades? Eu e você precisamos de bons amigos. Por isso não deixe de congregar, querido. Não deixe de cultuar a Deus coletivamente. Prestigie a reunião celular do pequeno grupo. Nós precisamos de amigo. Diga comigo assim: eu preciso de amigo. Mas o texto também nos ensina, quando os ventos são contrários, às vezes nós precisamos diminuir a intensidade. Diz o versículo de número 7, que eles navegaram vagarosamente por muitos dias, e tiveram dificuldade para chegar a Cínido, porque os ventos eram contrários. Eles sabiam que o vento contrário, além de tirar a embarcação da rota, também impedia de navegar mais rápido. Às vezes nós precisamos admitir que não dá para caminhar com mais velocidade por causa da tempestade e dos ventos contrários. Mas o importante é saber que mesmo devagar, nós vamos conseguir chegar. Por isso, se preciso for, vá devagar. Diminua a intensidade. Paulo teve que aprender que às vezes é preciso diminuir a intensidade para não pôr tudo a perder. No capítulo 9 de Atos, após a sua conversão, este homem estava empolgado, este homem estava frenético, vivendo o primeiro amor, e ele apressadamente sobe a Jerusalém. Chegando lá, muitos irmãos não acreditaram na sua conversão, porque Paulo de Tarso era conhecido como matador de crente. Paulo de Tarso era conhecido como um homem sanguinário, uma besta fera que perseguia os cristãos e os jogava nas prisões. E ele sobe a Jerusalém no capítulo 9, mas aí ele é expulso da cidade de Jerusalém por aquela irmandade que não acreditava na sua conversão. Ele teve que retornar para a sua cidade natal em Tarso, e lá ele fica pelo menos 10 anos, até ele continuar a obra que Deus havia confiado a ele. Este homem teve que aprender que às vezes, em meio às turbulências, ventos contrários, é preciso ir um pouco mais devagar, para não pôr tudo a perder. Nós vivemos, queridos, num mundo muito corrido e concorrido, estressado, agitado e muito rápido. Por isso, às vezes, nós somos atingidos por ventos contrários. E aí a gente começa a murmurar, nós começamos a falar coisas, e parece que a nossa vida não anda. Mas nesta hora, eu e você precisamos diminuir a intensidade. Há um ditado que diz: não importa o quanto devagar você vai, desde que você não pare. Caminhe devagar, preserve a sua vida, a sua saúde. Deus está lhe dando a oportunidade de você caminhar mesmo devagar, mas na garantia de que você vai chegar ao destino. Mas ainda olhando para o texto, nós podemos aprender como enfrentar esses ventos contrários. Nós precisamos atender o conselho de Deus.
Observe o verso 9 e 10. Paulo adverte a todos quantos ali aos perigos que cercavam aquela viagem. Paulo diz para aqueles passageiros, para aquela tripulação, que a viagem haveria de sofrer ali, uma viagem resultaria em grandes prejuízos. A previsão não era nada agradável, a viagem seria muito desastrosa e causaria prejuízo para o navio, para a carga e para as pessoas. Mas diz o versículo de número 11, que o representante do governo romano, chamado Júlio, o centurião, em vez de ouvir a Paulo, preferiu seguir o conselho do timoneiro daquele navio. O centurião Júlio preferiu seguir o conselho do dono da carga daquele navio. E aqui nós podemos aprender, como discípulos de Jesus, porta-vozes de Deus e embaixadores de Cristo, nós precisamos não só atender o conselho de Deus, mas também devemos, independente se aqueles que nos cercam vão negligenciar ou não, eu e você devemos anunciar e proclamar todo o conselho da parte de Deus, a mensagem do Evangelho, que tem poder para salvar todo aquele que crê. Portanto, querido, seja um ouvinte do conselho de Deus, fique atento ao comando de Deus, em meio às tempestades que têm cercado a sua vida, mas não fique calado, proclame, fale das verdades do reino de Deus. E ainda no texto, nós precisamos entender que em meio aos ventos contrários, eu e você precisamos de um porto realmente seguro. Olha o que diz o verso de número 8. Eles navegaram costeando a ilha de Creta e chegaram a um lugar chamado Bons Portos. Olha que nome. Todavia aquele porto, apesar de levar este nome, diz o verso de número 2, de número 12, melhor dizendo, este porto não era o bom suficiente para que eles pudessem passar o inverno. Eu e você precisamos de um porto realmente seguro, para que possamos enfrentar os ventos contrários. Nem tudo que é bom é seguro. E às vezes, em meio aos ventos contrários e às tempestades, a nossa visão fica comprometida, e aí a gente não consegue discernir direito se determinado porto é de fato seguro. Por isso, nesta manhã é importante a gente se atentar ao conselho de Deus, que nos adverte que há caminhos que para o homem parecem direitos, mas o fim deles é a morte. E quando nós meditamos num versículo como esse, o Espírito Santo ministra ao nosso coração dizendo: se você não vislumbra nada de Cristo nesse porto, se você não vê nenhum facho da luz de Cristo neste porto, caia fora, fuja da aparência do mal, não atraque o seu barco em qualquer porto. Essa pessoa pode ser boa, mas não é seguro para você insistir nessa relação. Este lugar pode até ser bom, mas não é lugar seguro para você. Ouça a voz do Espírito Santo, não arrisque a sua vida em qualquer porto. Para Sansão, Dalila parecia um bom porto, mas não era nada seguro.
Aquele homem teve os seus olhos vazados. Aquele homem foi levado para um auditório onde serviu de palhaço. E ali ele sucumbiu. Eu conheço algumas praias do nosso Nordeste brasileiro. As águas são muito boas. São águas mornas. Mas determinadas praias, apesar de ser boas, não é seguro. Há exemplo de algumas ali no estado do Pernambuco, em Recife. Você corre um sério risco de ser atacado por um tubarão. Nem tudo que é bom é seguro. Mas nesta manhã o Espírito Santo te trouxe aqui para lhe dar sabedoria e discernimento, para que você possa ancorar a sua vida, os seus projetos, os seus sonhos, em um porto que lhe garanta de fato segurança. Eu posso lhe afirmar que não existe porto mais seguro do que a gente estar debaixo das mãos dos reis e Senhor dos senhores. Jesus Cristo, Ele é o nosso porto seguro. Ainda no texto, queridos, para a gente enfrentar essa tempestade que nos assola, esses ventos contrários, ouse soltar o leme. Diz o verso de número 15, que aquela embarcação foi atingida por um tufão de vento, vento frio e violento, que soprava do norte, chamado Euroaquilão. Não restou outra opção para o comandante. Foi preciso cessar as manobras e soltar o leme, deixando o barco à deriva. Quando os ventos são contrários, ouse soltar o leme. Entregue o controle total da sua embarcação, da sua vida, nas mãos daquele que sabe conduzi-la. Quando olhamos para a história de Jó, este homem, em meio a ventos contrários que atingiu a sua vida, chegou um momento que não lhe restou outra alternativa a não ser soltar o leme e tão somente confiar no Senhor. Então ele entregou o controle total da sua vida a Deus e bradou: ainda que ele me mate, nele esperarei. O capítulo 4 do Evangelho segundo escreveu João. Jesus está em Caná da Galileia. E de repente, um oficial do rei que morava em Cafarnaum, cerca de 30 quilômetros de Caná da Galileia, ele chega até Jesus com pressa, cansado da viagem, a respiração ofegante. Este homem esbaforido diz para Jesus: por favor, desça até o meu lar, meu filho está à beira da morte. Um vento contrário havia atingido a casa daquele homem. E Jesus naquele momento disse: pode ir, o teu filho vive. Aquele oficial então resolveu soltar o leme da sua vida. E agora ele caminha, não mais correndo de volta para casa, mas caminha tranquilo, confiante nas palavras de Jesus. E diz o texto sagrado que no dia seguinte, ele aproximando da sua cidade, os seus empregados vêm ao seu encontro e disseram para ele: o seu filho está vivo. A cura aconteceu ontem, à hora 7ª, justamente a hora em que Jesus havia dito: o teu filho vive. Ouse soltar o leme da sua vida. Ouse entregar-se totalmente ao comando
do Senhor Jesus Cristo, o comandante dos comandantes. Talvez eu falo com pessoas aqui nesta manhã, que insistem em querer controlar a sua embarcação, a sua vida. Mas o vento contrário é forte demais. Solte o leme nesta manhã e simplesmente confie no Senhor. Entregue o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Como diz aquela canção, solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos. Mas não é para tomar o remo e navegar, não. É para você tomar o remo e deixar Jesus conduzir a embarcação. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Mas nós podemos aprender que em tempo de ventos contrários e de tempestade, nós temos que tirar da nossa vida tudo aquilo que nos atrapalha. Diz o versículo 18 e 19: por causa da violenta tempestade que castigavam, eles começaram a lançar no mar a carga e a armação do navio. Eles tiveram que descartar toda a carga e também tiveram que jogar no mar as velas daquela embarcação. E aqui nós podemos aprender nesta manhã que nós devemos aliviar, jogar fora, descartar da nossa vida tudo aquilo que nos afunda, que nos manda para baixo. Com o passar do tempo a gente vai acumulando futilidades na nossa vida. Com o passar do tempo a gente vai enchendo a nossa vida de tranqueira. É coisa que só nos atrapalha. É o pecado, é o orgulho, a soberba, a mentira, pensamentos impuros, imoralidade. É lixo que vai se acumulando no nosso coração, na nossa mente. E se a gente não jogar fora, isso vai afundar a nossa embarcação. A gente não avança, a gente não cresce. E Paulo, ele entendeu que precisava se desprender de muita coisa que atrapalhava ele na sua jornada. Quando ele bem expressou: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, pelo prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Às vezes precisamos nos afastar de determinadas pessoas. A palavra do Senhor diz que um abismo chama outro abismo. Os marinheiros, em meio àquela tempestade, vocês conhecem a história de Jonas. Eles tiveram que lançar Jonas daquela embarcação, senão todos iriam afundar e morrer. O que tem atrapalhado a sua vida? Que tem atrapalhado a sua caminhada com Cristo? Tem coisas que a gente não consegue identificar. E o salmista Davi, ele entendeu esta verdade, quando ele pede para o Senhor: sonda o meu coração, Senhor. Conhece ele, prova-me, e conhece todos os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Quer enfrentar os ventos contrários? Tire da sua vida tudo que lhe atrapalha. Mas ainda nós podemos aprender, nesta manhã, com este texto tão maravilhoso. Ainda, quando a tempestade nos assola, quando os ventos sopram de forma contrária sobre nós, chega um momento que nós temos a sensação de que não há mais jeito, não há mais solução.
essa sensação de que não tem mais jeito, essa sensação que parece que não há mais solução, às vezes nos atinge em momentos de ventos contrários. E aqui no verso 20, querido, nós observamos que aquelas 276 pessoas que estavam naquele navio, eles estavam há 14 dias, sem poder ver o sol, sem poder ver as estrelas, só tempestade, vento contrário de todo lado. O que estava ruim, agora piorou. E diz o texto, que eles perderam toda a esperança de salvamento. Não havia bússola naquela época. Os marinheiros dependiam do sol e das estrelas para orientar a navegação. Eles estavam desesperados, estavam perdidos, sem direção, não conseguiam enxergar nada além da escuridão. Às vezes, em meio às tempestades, nós somos tomados por um sentimento de profunda tristeza e frustração. A gente não consegue ver o sol e nem as estrelas. Mas escute aqui. Apesar de não conseguir enxergar o sol, ele continua a brilhar acima das nuvens e das tempestades. Apesar de não poder enxergar as estrelas, elas continuam também a brilhar em meio à escuridão. E aqui eu entendo que por mais que a gente não consiga enxergar às vezes a fidelidade de Deus, ela continua à minha e sua disposição, porque o nosso Deus é fiel e Ele permanece fiel, independente das circunstâncias. Ainda que em meio a essa tempestade, a esse vento contrário, você não consiga enxergar a fidelidade de Deus, saiba de uma coisa, a poderosa mão do Altíssimo continua estendida, provendo salvação. Jesus não te abandonou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque Ele prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Chova ou faça sol, em bonança ou em tempestade, a fidelidade de Jesus, a mão poderosa do Altíssimo, continua estendida sobre a gente. Nós já estamos terminando, mas eu gostaria de falar para você nesta manhã. Em meio a ventos contrários, é possível que a gente venha a perder coisas, mas o Senhor teu Deus não perderá você. É possível que você venha a perder coisas, mas o teu Deus não perderá você. Diz o verso de número 22, Paulo agora dá um conselho a todos naquele navio, pedindo ânimo e coragem, afirmando que ninguém haveria de morrer, somente o navio seria destruído. Nenhuma das 276 pessoas a bordo se perderia, exceto a embarcação. E quando você continua lendo o texto, você vai ver lá no verso 41, que este navio ele encalha num banco de areia, e as violentas ondas quebram a popa. O navio fica destruído e naufraga. Todos ali se salvaram. Uns foram nadando até a ilha, outros se agarraram em tábuas e nos destroços do navio e conseguiram chegar à terra. Eu e você perdemos coisas em meio às tempestades. Os ventos contrários, por vezes, nos privam de coisas importantes. Às vezes nós chegamos a perder a nossa principal plataforma, algo muito importante que nos dá sustentação.
Mas o importante saber é que o Senhor não nos perde. O nosso Deus não tira os seus olhos da gente. A sua palavra diz que os seus olhos passam por toda a terra, para mostrar ser forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Quanta coisa boa eu já perdi nessa vida. Casa, dinheiro, amigos, saúde, pessoas, mas o meu Deus não me perde. Ele não tira o seu olhar de cima de mim e de você. O filho pródigo perdeu toda a sua herança, o seu dinheiro, mas o pai não o perdeu de vista. Nesta manhã, o que o Senhor quer nos dizer é isso. Não importa o que você perdeu, em meio às tempestades e os ventos contrários, o mais importante é saber que Jesus não te perdeu. E se você tem Jesus na vida, você tem tudo, querido, você não perdeu nada. Porque é uma canção que diz que quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Jesus não tem nada. Mas ainda no texto nós podemos aprender que em meio aos ventos contrários, o Senhor reafirma que você é dele e ele é seu e estará com você até o fim. Paulo levanta a sua voz no verso de número 23 ao 26 e disse: na noite passada, um anjo do Deus a quem eu pertenço e sirvo, apareceu para mim e disse: não temas, Paulo, você ainda vai estar na presença de César, e todos que viajam com você vão se salvar. Portanto, tenham coragem, Deus fará exatamente o que prometeu. A tempestade não impediu Paulo de ouvir a voz de Deus, dizendo: eu estou neste negócio. A tempestade não impediu Paulo de ouvir a voz de Deus, dizendo para ele: eu cuido não só de você, mas também de todos aqueles que estão contigo. A tempestade não impediu Paulo de ouvir Deus dizendo: você é meu, e eu sou aquele que cuida de você. Esse mesmo Deus um dia bradou para o povo, dizendo: eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha mão, por isso não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo nome, tu és meu. Eu gosto de imaginar Deus falando com Paulo num momento tão difícil da sua vida. Mas também gosto de pensar Paulo naquele navio, cercado por tempestades, fome, cansaço, desânimo, abatimentos, aflições. Eu gosto de imaginar esse homem recebendo a visita de Deus, mas também levantando a sua voz e testemunhando para todos ali que Deus estava no controle da sua vida e daquela embarcação. Mesmo em meio à tempestade, nada impediu este homem de testemunhar do poder de Deus para todos que estavam ali naquele barco. Por isso, querido, tempestades e ventos contrários não é desculpa para a gente deixar de falar do Evangelho de Jesus. Tempestade nenhuma, vento contrário algum, pode impedir um crente de testemunhar, dizendo: eu estou vivendo um momento difícil,
mas eu creio que o Senhor está comigo, garantindo-me salvação. Eu gostaria que você se colocasse de pé em nome de Jesus. Eu gostaria que você curvasse a sua cabeça. Algo tem soprado sobre a sua vida, turbulências. Tempestades turbaram o seu coração. Mas ouça a voz do Senhor dizendo nesta manhã: meu filho, minha filha, ainda que a terra se mude e os montes se abalem, há um lugar para você, bem juntinho de mim. Quem sabe o vento soprou forte demais, você não resistiu e caiu, e tem se afundado cada dia mais, mas nesta manhã o mesmo Jesus, e com sua mão forte socorreu a Pedro que estava afundando, esse mesmo Jesus está aqui nesta manhã, para pegar na sua mão, levantar você, está aqui para lhe dar a oportunidade de recomeçar. Talvez a sua vida tenha sido alvo de muitos ventos contrários, e você precisa ancorar a sua vida num porto seguro. Jesus, Ele é a nossa salvação, Ele é o nosso porto seguro. Talvez eu falo com pessoas aqui que há tempos que não ouve o sussurrar da voz de Deus. Você só consegue ouvir tempestade e barulho de ventos fortes. O mar está revolto, mas nesta manhã o Espírito de Deus está aqui para encher a sua vida. O Espírito Santo de Deus está aqui para liberar os seus ouvidos, para que você possa ouvir a voz de Jesus Cristo em meio a tempestades. Você tem resistido, tentado controlar a sua vida, mas nesta manhã o Senhor está dizendo: não lhe resta outra opção, a não ser você soltar o leme e confiar em mim tão somente, porque eu sou capaz de cuidar e comandar a sua vida. Eu chamo pessoas, eu convido você para sair do seu lugar, pedir licença para essa pessoa, e enfrentar esses ventos contrários, essa tempestade, vindo aqui à frente em nome de Jesus. Nós vamos orar juntos. Oh, aleluia. O Senhor Jesus está dizendo: oh, não temas, sou contigo, teu piloto até o fim. Pode vir, em nome de Jesus. Se a fé por vezes falta, quando o sol não posso ver, ah, Jesus, eu digo humilde, oh, vem meu piloto ser, oh, não temas, sou contigo, teu piloto até o fim. Pode vir. Não te importes com perigo, eis a mão, confia em mim. Quando a tentação me envolve,
posso Cristo ver. Eis que em meio à tempestade ouço o Salvador dizer: não temas, sou contigo, teu piloto até o fim. Não te importes com perigo, eis a mão, confia em mim. Estenda a sua mão para cá, por favor. Senhor Jesus, socorre o teu filho, a tua filha. A jornada por vezes é muito difícil. A tempestade e os ventos contrários têm assolado a embarcação, a vida do teu filho. Oh, Jesus. Mas ele entendeu nesta manhã, ela entendeu, que o Senhor é a nossa salvação. Nós dependemos unicamente de Ti, Senhor. Conduza, tome a direção, norteia a vida, dirige os passos do seu filho, da sua filha, e leve-os, ó Deus, a uma praia, a um porto seguro. Oh, aleluia! Guarda, livra de todo mal. Oh, que ele possa continuar ouvindo a voz do Senhor, apesar do céu escuro, apesar dessa turbulência. Nós cremos que a fidelidade do Senhor não muda. Nós cremos que o Senhor continua o mesmo. Essa tua mão poderosa, ela continua estendida, trazendo salvação e vida eterna. Cuida dos seus, nos ajude, ó Pai. Oramos agradecidos a Ti, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Eis a mão, confia em mim. Amém. Que bom que o Senhor não perde a gente no meio da tempestade, né? Que coisa boa. Senhor Deus, agora que saímos para o nosso culto, fora dessas paredes, longe uns dos outros, que esse culto que começamos agora lhe seja muito agradável. Despede em paz o teu povo, renova e fortaleça o teu povo, que essa mensagem ganhe espaço em nossa mente e coração para avançarmos para a glória do teu nome, e que a graça do nosso Senhor, o Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai, a consolação e a comunhão do Espírito Santo, seu poder e sua autoridade sejam renovados sobre você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Deus abençoe. Passe lá para fazer sua inscrição para o retiro, para ajudar alguém, né? Para falar da sua carona. Os líderes de célula, retirar o material do departamento de célula, né? da célula infantil lá. E o nosso jejum, quarta-feira, esteja atento aí. Deus abençoe. Na paz e na graça do Senhor.